E para isso contamos com a ajuda dos dois convidados desta noite, o Dr. António Raposo Subtil, advogado, muito boa noite, e também a Dra. Margarida Mendes, que é psicóloga, muito boa noite aos dois, bem-vindos ao Alerta Portugal. Ora, portanto, ver e ouvir estes episódios de violência deixa aqui uma população em verdadeiro alerta. Dra. Margarida, começando por si, quem são estes agressores? Quem são estes jovens? Jovens que, à partida, não sabem estar em sociedade, não é? Não respeitando as normas e as regras do viver em liberdade. Porque liberdade não é fazermos tudo aquilo que queremos, é ter a capacidade de inibir, de fazer tudo aquilo que nos apetece fazer. Porque se eu fizer aquilo que me apetece, eu estou a pisar a liberdade do outro. Daí, são jovens que não sabem estar na sociedade e que não tiveram os limites, ou pelo menos o ensinamento, para que esses limites fossem postos em prática. Ora, quando falamos de limites e de liberdades, Dr. António Raposo Subtil, percebermos aqui também, porque estamos a falar de crimes, ainda que para estes jovens pareça ser uma simples agressão. Sim, são crimes e muitos deles graves e muitas vezes se diz jovens quando no meio dessa população há jovens no sentido do que a lei considera e qualifica como jovens e outros que não o são. Quem são jovens para efeitos da qualificação, para a integração nesse grupo? São todos aqueles que, tendo mais de 12 anos, estão sujeitos à lei tutelar educativa e estão sujeitos mesmo antes de terem a idade para poderem ser criminosos, no sentido de lhes poder ser imputado um crime, que é a idade de 16 anos. E depois dos 16 aos 21 anos ainda temos um regime especial dos jovens delinquentes, onde, embora já aplicando as leis penais, quer no processo penal, quer no Código Penal, se tem que ter um tratamento especializado. Ora, veja que nós estamos a falar de um conjunto de pessoas que dos 12 aos 21 deveriam merecer da parte do Estado uma atenção especial. Quer já... E não merecem. Desde logo não merecem, porque a legislação que trata estes jovens, com a nossa opinião hoje, comentário hoje, é a mesma legislação que há 20 anos levava a fazer comentários sobre a mesma realidade. E não é possível. Nós sabemos que mudou. Mudaram o quê? As árvores, que há menos, mudou a eletricidade, que já não é de um sítio que é de outro, e mudou naturalmente a vida em sociedade, com a complexidade, com a sujeição a outro tipo de impulsos, de motivações. Por isso nós devíamos requalificar o nosso entendimento sobre a sociedade, incluindo nela os jovens que são, como diz aqui a lei, são a idade compreendi dos 12 e dos 16, de facto qualificado pela lei como crime, são classificados e são tratados nos processos tutelares educativos. Tutelares educativos porquê? Porque se entende que, embora não sendo criminosos, devem ter uma educação para cumprir o direito, uma educação para viver em sociedade. Quem é que faz essa educação? É, antes de mais, a escola, a família, a escola, depois os tribunais, depois as polícias, depois a comunidade em geral. E isso tem sido feito. Sem chegarmos aos tribunais e às polícias, Dra. Margarida, é porque alguma coisa aqui não está a ser bem feita, então, não é? É a conclusão que tiramos. A própria sociedade. Cada vez estamos mais fechados em nós próprios, cada vez os pais se demitem, acabam por se demitir muito mais dessa tarefa. Porque deveriam ser os primeiros a tratar destas regras, não é? A família, a escola. A família e a escola. Porque eu acho que estão muito a par. Os pais trabalham. Antigamente nós tínhamos alguns, especialmente a mulher, tinha um papel muito mais de educação e de estar em casa. A mulher hoje em dia trabalha como um homem, está fora de casa tal como um homem, e a escola acaba por ter aqui também um papel muito importante na educação. A escola serve para ensinar, mas como é que nós aprendemos se não tivermos educação para conseguir estar sentados, atenção ao outro, respeito ao outro? Ou muitas vezes falamos aqui de jovens que também não vão à escola e também têm aqui uma taxa muito elevada, não é? De falta, de maus comportamentos, tudo isso. Onde também não há os pais que os obriguem a ir à escola, porque há necessidade disso. A criança quer fazer as coisas à maneira dela, mas para viver em sociedade tem de aprender as tais regras que têm de ser ensinadas pelo adulto experiente, que os vai ensinar e incutir determinado tipo de normas para estarmos na sociedade. E é aí que entram os tribunais. Os tribunais não são tribunais para punir com uma pena de prisão. É um ensinamento ainda nesta fase. Um ensinamento nesta fase. A lei tutelar educativa, como diz, é uma lei, no sentido que é um regime criado pelo poder, tem em conta a tutela, ou seja, alguém que merece uma atenção especial, que está de alguma maneira à guarda da sociedade, educativa no sentido de que tem que aprender as regras do direito e os valores. Quais são os valores de hoje? São os mesmos
de há 20 anos, a lei é de 99, foi atualizada em 2015 ligeiramente e ninguém ouve falar que no Parlamento, na Assembleia da República, nos governos, este assunto é um assunto do dia. Mas depois, quando nós visualizamos estas imagens, ficamos preocupados, como disse bem, será que isto é um flagelo? Será que isto nos vai invadir? Isto o que é isto? É uma visão micro de um problema macro. Só que nós estamos habituados a fazer a leitura naquilo que é o alvo imediato da vista, ou seja, é o tamanho de um ecrã de iPhone ou de um computador qualquer, ou que seja, e não a visão mais ampla, onde nós encontramos na escola as limitações da educação, encontramos na comunidade a tutela efetiva e encontramos nos tribunais o acompanhamento devido. O acompanhamento devido na censura dos menores com mais de 12 anos, até à idade que lhes pode ser imputado um crime que é aos 16. É bom saber que, embora a maioridade, que nós dizemos, enfim, civil, é aos 18, a maioridade penal é aos 16. Mas até aos 21 tem um regime especial de acompanhamento. E o regime especial é precisamente isso. É para quê? Para impedir que as pessoas vão para as prisões, depois lá se pratiquem, enfim, continuem a ter um contacto com o crime ou com quem de facto é criminoso e depois poderem ser inseridos na sociedade e com isso tratados e aculturados e por isso respeitar a norma. Para isso é preciso que a sociedade despenda, como nos hospitais, o Serviço de Saúde Nacional de Saúde é apto a cuidar da nossa saúde física, também tem que haver serviços que cuidem da nossa saúde civilizacional, ou seja, daquilo que são as capacidades que nós temos ou não temos para estar a viver em sociedade. E não podemos limpar, digamos assim, lavar as mãos desse fenómeno, tratando questões na política menor, quando as coisas maiores da política não são tratadas. Nós estamos a tratar de assuntos que têm a ver com jovens no Parlamento, no Governo, na União Europeia. Chegam cá umas recomendações, mas a sua aplicação é mínima, é menor para a gravidade deste tipo de imagens que nós estamos aqui a recolher. Como é que conseguimos ultrapassar? Primeiro é revisitando as datas. Mas essa é uma das preocupações também, Dr. Raposo Sebúlio, já vamos voltar a falar, porque essa é uma das preocupações precisamente da PSP com este aumento do número da delinquência juvenil. É uma entrevista exclusiva do Alerta Portugal. Uma consequência de um mau uso das redes sociais que está a provocar um perigoso fomento de uma violência gratuita e a banalizar a criminalidade. Leva a que haja um degladiar de argumentos e de rivalidades bairrísticas nas redes sociais, com acusações, com ameaças e que leva depois, muitas vezes, a um extremar de comportamentos que acabam por se consumar na prática de crimes físicos. E isso é o que mais nos preocupa nesta altura, a facilidade com que utilizam um argumentário de violência, de ameaça, com que nas produções, nas redes sociais, fazem a ostentação de armas proibidas e isso denota uma tendência para uma naturalização deste tipo de comportamento. Seja de novo bem-vindo ao Alerta Portugal. Vamos retomar o tema que estava em análise. Neste caso, a PSP lançou o alerta para os atos criminosos de adolescentes, que todos eles têm consequências. Apesar da tenra idade não permitir uma detenção, há castigos imediatos ou até mesmo a médio prazo para qualquer pessoa que cometa crimes. A lei diz que um jovem só pode ser detido a partir dos 16 anos, mas a detenção não é a única consequência do cometimento de um crime. Consoante haja uma reincidência no comportamento criminal e, sobretudo, a gravidade desses atos praticados pelo menor, se configurarem uma determinada moldura penal, ainda que o facto não seja qualificado, não seja um crime propriamente dito, mas é um facto qualificado como crime no Código Penal, isso pode dar aso a medidas privativas de liberdade e, portanto, o jovem pode ser encaminhado para estabelecimentos, enfim, fechados e, portanto, pode ter consequências imediatas do seu comportamento ou pode ter consequências a médio prazo. Vai cometer os factos hoje, o processo pode seguir para a fase de inquérito e depois, passado 2, 3 anos, como acontece muitas vezes, em que até já começou a abandonar esta vida de delinquência e marginalidade, é chamado e depois sofre as consequências daquilo que tinha cometido previamente.
A PSP alerta mesmo dizendo que é preciso desmistificar a ideia de uma completa desresponsabilização de um adolescente por força da idade. Importa também clarificar que os jovens podem ser privados da sua liberdade. A ideia da absoluta inimputabilidade em função da idade tem que ser contrariada, desmistificada. Os jovens têm que, de uma vez por todas, assumir que as consequências dos seus atos, mais cedo ou mais tarde, elas vão advir. Um caminho que para já se faz de sinalização e de acompanhamento das crianças e jovens para, da melhor forma, evitar que a criminalidade seja parte de um futuro comprometido. E procuramos nós também essa resposta em estúdio com os nossos dois convidados. Como é que se entende, como é que estes jovens, doutor, vão entender que de facto este não é um futuro? Na peça há uma ideia importante, uma declaração importante, que é, atenção, que os jovens são responsáveis. Não podem pensar que a maioridade legal, associada aos 18 anos, digamos assim, os liberta de responsabilidade. Não é verdade. Logo a partir dos 12 anos, há uma responsabilidade. E a pergunta, que é uma pergunta que se pode fazer e que normalmente não merece uma resposta evidente, é: quando o menor de 16 anos comete um crime, que tipo de processo é aberto e que sanções podem estar em causa? Perguntar à maior parte dos pais: o seu filho, com mais de 12 anos, se cometer um crime, o que é que lhe acontece? Que processo e que sanções tem? A resposta, seguramente, 99% errada. Não há um sabem. processo próprio, não sabem. Há um processo próprio, há uma lei própria que tem mecanismos de tramitação desse processo. Os tribunais de família são os responsáveis pela sua condução. Há sanções próprias, que vai até o internamento, que pode ser um internamento compulsivo. E já é uma causa quase já último quase ponto. uma pena de prisão, mas sem ser um ambiente da prisão, um ambiente, digamos assim, criminal. Mas é um ambiente próximo, na medida em que pode haver uma reeducação do jovem para ele compreender os valores que a sociedade entende como padrão e com isso tudo, enfim, se disciplinar. E aí vem a escola. Nós, quando falamos da escola, não falamos da disciplina na escola, não falamos da censura que a escola pode fazer, nós não falamos da censura que a família pode fazer, nós não falamos da censura que as polícias podem fazer, que as corporações, as associações, as entidades que convivem com os jovens podem e devem fazer, dentro dos limites da lei e com as garantias, naturalmente, para os jovens. Nós não falamos disso. Nós estamos sempre à espera daquela idade, que julgamos que é 18 e por acaso é 16, onde podemos imputar de facto de direito, no sentido de uma pena a um jovem, quando devíamos começar antes. Quando aos 12 anos agridem um polícia verbalmente ou fazem numa rede social uma proclamação daquilo que são valores errados, devia de haver uma intervenção de maneira a poder conduzir esse jovem à aprendizagem do direito. Doutora Margarida, é aqui que entra muitas vezes a opinião que se cria dentro destes jovens e destes grupos do que é a polícia. Assim, eu acho que até começa mais cedo, porque quando temos crianças que fazem asneiras, porque faz parte do desenvolvimento de nós errarmos e que não têm consequências dos seus erros, desde pequeninos, quando temos crianças num primeiro ciclo a ofenderem os professores, a maltratarem muitas vezes os professores e que não têm consequências sobre isso. E depois ainda temos muitas vezes os pais e a própria escola a negligenciarem essas regras e no fundo a dar-lhes consequências, porque não há consequências. E ainda pior, temos a polícia que é vista como são os maus da fita. Eles estão lá só para prejudicar, só para penalizar. E não, a polícia tem de ser vista como um aliado. É a entidade que nos vai proteger, que vai penalizar quem não cumpre as tais regras, mas que também nos protege, que nos ajuda quando precisamos. Mas se temos aqui um jovem que aos 12 anos agride verbalmente um polícia, alguma coisa está a falhar. Começou antes. Nós podíamos começar do berço, mas o importante é que a lei estabeleceu uma entrada nesse processo tutelar educativo, que são os 12. É importante saber isso. É os 12. Logo, a sociedade deve-se organizar com essa data. Organizar em sede das instituições. Isso quer dizer que não está organizada? Não está organizada, nem está ainda e não foi revista. A idade de imputabilidade, que é os 16, há 100 anos que não é mexida. Note, há 100 anos que é a mesma idade. 16 anos pode ser imputado a um jovem um crime. Há 100 anos. A sociedade mudou. Por completo, diria eu. Por completo. E damos autonomia para umas coisas e tiramos a autonomia e responsabilidade por outro lado. Por outro lado, depois nós conseguimos inserir nessas liberdades também uma vertente importante que é a liberdade sexual, de autodeterminação, de escolha.
Nós incluímos isto dentro das liberdades coletivas. Isso tem incidência no tipo de crimes também, tem impacto no tipo de crime, na avaliação do juízo de ilícito. E por isso é que quando aqui se comentou que os jovens têm acesso, comentou, enfim, na peça e bem, têm acesso mais fácil a uma arma, muitas destas agressões não é o problema das armas brancas nem dos tiros, muitas destas agressões resultam de um modo de estar em sociedade, de um comportamento de estar em sociedade antissocial dentro do padrão, por entenderem que o podem fazer, para além do padrão. Ou seja, a liberdade que é difundida leva a um sentir de que eu posso fazer isto porque não há um padrão. A falta de padrão é o mesmo de não ter valores para, digamos assim, impor uma determinada conduta. E muitas vezes acontece aqui, parece-me a mim, esta questão do encorajamento também do grupo, não é? Porque lá está, a criança, aos 12 anos, já começa a conseguir fazer algumas escolhas, sem ser aquilo que mandam fazer, não é? Já começa a desafiar, começa a tentar procurar, e vai procurar ajuda aonde? No grupo, no sentido de proteção, porque também não existe proteção no outro lado. E então, ao procurar o grupo, temos um grupo que encoraja a fazer tudo aquilo que vai contra as regras que a sociedade impõe. Eu não quero que me ponham limites, por isso eu faço aquilo que eu quero. E quando não me deixam fazer, os outros é que são injustos para comigo. E então temos aqui o cometer um crime com a noção de impunidade, que é isso que acontece nestes miúdos, que aos 12 anos se acham impunes para fazerem o que querem quando lhes apetece. Quando já não são. Os grupos, eu tenho uma ideia quanto aos grupos, em particular, não sei se é tão particular assim, mas vou expressá-lo aqui. Os grupos podem ser construídos artificialmente nas novas tecnologias, que se constroem em grupos com muita facilidade, através de elementos comuns, e a agregação faz dessa forma, e também são constituídos pela própria sociedade, ou seja, a sociedade gera grupos de exclusão, grupos, às vezes, de ascensão, e isso acontece pela habitação, pelo despovoamento, por deixar ficar uma zona do país mais gueto e depois não haver uma intervenção para corrigir. Pronto. Depois as instituições são feitas, criadas as prisões, as polícias, os próprios tribunais, para os criminosos a sério, para aqueles com mais de 16 anos. Eu diria mal, podia ser com mais de 21 anos, porque até lá há um tratamento específico que tem que ser dado àqueles criminosos, quem comete um crime que já é entre crime, os 16 entre os 16 e 21, devia haver uma intervenção especial, mas está banalizada. Antes não ocorre lá na tal lei tutelar de menores, que é um regime, não é uma lei. É uma organização que devia estar em torno dessa lei para provocar a educação, para cumprir o direito. A educação para a culturação, para a pessoa viver em sociedade dentro daquele modelo. E depois a organização social não consegue evitar a estigmatização, ou seja, não consegue evitar que, por exemplo, aquele bairro onde já existiram aqueles crimes que na peça estão bem identificados, seja destruído, que aquele bairro seja pulverizado e que as pessoas deixem de estar com aquela conduta, com aquelas necessidades, com aquela manifestação, digamos assim, de violar as normas. E para isso era preciso uma intervenção económica, uma intervenção política e económica maior, para desfazer aquele grupo, para inserir as pessoas num espaço diferente, para que aquilo que hoje a tecnologia faz, que é agregar em torno de uma ideia nas redes sociais ou noutras formas, digamos assim, de fazer sociedades tecnológicas, na realidade física não acontecesse e acontece. Porquê? Porque a polícia não entra, porque quando entra tem um grupo que é hostil. É por isso que o apelo também da PSP, nesse sentido, apelam ao poder político, porque começam a ficar sem forças para conseguir trabalhar. E o poder político que tem que atuar, e tem que atuar rapidamente. É isso, soluções em cima da nossa mesa, é o que nós precisamos. Quando não temos uma sociedade, um bairro, o que quer que seja, a respeitar aquela entidade, que naquele caso é a PSP, como é que depois vamos desconstruir a ideia que se faz, tanto do bairro como da polícia? A polícia não consegue fazer mais do que aquilo porque a própria estrutura não o permite. Não há meios para tal. Aliás, foi isso que a polícia depois disse em comunicado, que não tem a estrutura para. Tem de ser o poder político a fazer uma intervenção de fundo. Isto não existem associações cívicas voluntárias para intervir nesse espaço, então seria um desastre. Porque se há quantas assistentes sociais, quantos técnicos de apoio familiar entraram naquele bairro? Há meia dúzia. Se existirem lá 20 crianças a precisar da intervenção tutelar educativa, que condições têm? Ficam em espera processos meses. Não há capacidade. Julga-se mais rápido, apesar de ser lento, um criminoso do padrão dos 16 aos 21 do que se julga, digamos assim, um não criminoso, mas cometeu um facto ilícito dos 12 aos 16.
Temos aqui E 2 esse é um minutinhos grande problema. para fechar. E como é que se resolve? Olha, é dar à Assembleia da República, ao Governo, uma exigência, tratar destes assuntos e não tratar de caldeiradas, de baboseiras, de mentiras em torno de uma empresa pública ou em torno de outro fenómeno qualquer. São precisos É dar- prazos. São preciso pessoas a tratar disto, para além das universidades, que tanto escrevem sobre o assunto, a tratar para criar leis e criar estruturas de apoio. Aonde é que isso se faz? Na Assembleia, onde estão 200 e muitos deputados, mas eles não tratam disso. Eles estão lá a ouvir pessoas a contar mentiras sobre a TAP, sobre outras coisas, e não tratam disto. Há 20, há 38 anos, desde o Código Penal, que não tratam disto. E a sociedade mudou. E por isso é aí que tem que haver. E depois aí faz-se um levantamento de meios. Temos meios ou não temos meios. Tal como acontece na educação, como acontece na saúde, tem que acontecer na sociedade. Tem que haver política para a sociedade, para viver em sociedade. E aí os jovens não são tratados como um universo destacado, mas como uma fase do nosso crescimento inserida no todo, que é um ser vivendo em sociedade. E isso não está a acontecer. Nós choramos muito, achamos que gostamos muito dos jovens, mas trabalhamos muito pouco para eles. E isso começa logo no Parlamento, naqueles deputados que lá estão, que não fazem uma lei há dezenas de anos sobre este assunto, apesar de toda a pressão da União Europeia sobre o assunto e da mudança que o mundo tem sofrido, que os psicólogos têm dado a conhecer, que os técnicos de saúde têm dado a conhecer, que as polícias têm alertado, nada disso é feito. Pois o alerta que tem de ser feito hoje no vosso programa é preciso renovar, revisitar a lei e depois criar um investimento económico para cumprir a lei. Porque se não se cumprir a lei, não há educação. A educação faz com disciplina e com mandamentos seguros, objetivos para uma conduta própria. Este lado social, doutora Margarida, soluções, estamos mesmo a fechar, temos uns Olhar para o segundinhos. ser humano, num todo. Olhar para o desenvolvimento desde que somos pequeninos e integrá-los numa sociedade e ensiná-los desde sempre. E não chegar à parte dos 16 anos e depois querer impor as regras. Aliás, 16 não, porque eles acham que é só a partir dos 18 que são punidos. Claro. Por isso, na realidade, eles saem sempre impunes, mas se começarmos a educar desde pequeninos para viver em sociedade, eu acho que é uma estratégia, claro, que tem de haver meios para tal e regras para que isso possa acontecer. Muito obrigada aos dois, agradeço-vos a presença neste Alerta Portugal e vamos voltar a ver-nos com certeza. Continuamos por isso à procura de soluções para este problema. A delinquência juvenil está a aumentar e neste Alerta Portugal percebemos que há de facto tempo para encontrar essas soluções. Da nossa parte, pode contar com mais análise e debates sobre os casos mais mediáticos da justiça em Portugal. O programa Alerta Portugal regressa para a semana. À mesma hora e até lá tenha uma ótima semana.